É isso aí, meus amigos. Estamos começando mais um Sala de Visitas. A minha convidada desta noite de quinta-feira é a Rafaela Cascardo. Vamos chamar ela? Bom, já estamos aqui, já ao vivo. Eu vou enviar um aviãozinho para ela. Nossa convidada está chegando já, está por aí. Lembrando que a live ela vai ficar salva aqui no GTV, também vai para o youtuber Thiago Comunicador. Olha aí, a nossa convidada chegou. Eu vou convidar ela para entrar na live aqui. Vamos lá? Hoje é um dia bacana. Daqui a pouco eu vou revelar o porquê é um dia bacana. Mas agora eu vou parar com a música. Vamos lá? Opa, como vai? E aí, tudo bem, Thiago? Tudo bem? Olha, sabe como é, né? Trabalhar com voz é ser meio que perfeccionista. O som tá bom, a imagem tá boa? Tá bem. Isso já está sendo transmitido no Instagram, gente. É a primeira live que eu faço. Então, se tiver, me perdoem aí a pergunta. Nós já estamos ao vivo Já já. tá, né? Já tá valendo. Assim que é A bom. galera chegando. Hoje é uma data muito boa, por sinal, né? Sim, eu tô até com a camisa aqui. Deixa eu mostrar melhor para Olha aí, galera. vocês. Ui, balançando um Então, pouquinho. sim, No muito ar, bom. né? Aniversário da rádio da Band News FM, 16 anos. E aí a gente está com essa camisa comemorando aqui, né, esses 16 anos, com o slogan da rádio, que em um segundo tudo pode mudar. Então é uma data assim especial. Bom, vamos comentar bastante sobre essa trajetória sua agora na nova fase na rádio, na Band também TV. Mas aí, obrigado por aceitar o convite. Tem que agradecer. Então, eu que agradeço você por ter feito o convite, a Carol Barreto, que eu fiquei sabendo, né, que fez aí uma Sim. ponte, que você me conheceu através dela, né? Então, agradeço o convite, peço já desculpas de antemão e aqui em público pela enrolação, às vezes, né? Demora para responder, enfim. Mas você foi super paciente, acho que entendeu, né? Que às vezes é corrido mesmo. Mas obrigada pelo convite, pela paciência e vai ser um prazer aqui falar com você e com vocês. Bom, apesar de te acompanhar há bastante tempo, mas aí como fizeram a sugestão e foi ótima, então eu agradeço aqui. E para começar a rodada aqui das perguntas, é sempre fundamental perguntar o como aconteceu. A partir de qual momento que você identificou, poxa, o jornalismo é a minha área? Olha, Tiago, a gente tem que tomar essa decisão às vezes muito cedo, né? Eu acho realmente cedo. Eu tomei com 16 anos. Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, quando eu tomei a decisão que eu faria jornalismo, eu tinha ainda 16 anos, né? Então, é uma idade muito baixa ainda. Eu era muito nova ao tomar essa decisão. Mas eu acho que eu tomei a decisão certa. Quando eu precisei ali pensar, né, em qual faculdade eu gostaria de cursar, eu levei em consideração o que eu achava que eu fazia de melhor na escola, né? Então eu fiquei entre duas opções. Eu pensei em jornalismo, eu pensei também em direito. Direito por achar que de repente eu poderia argumentar bem, se eu quisesse ser advogada. Enfim, eu gostava, sempre gostei de falar em público, eu gostava de apresentar os trabalhos na escola. Então, quando eu pensei em direito, eu falei, direito talvez possa ser um caminho. E aí eu pensei Sim. em jornalismo também pelos mesmos motivos, né? De gostar de falar, de gostar de apresentar os trabalhos, de escrever bem, pelo menos na época da escola eu tirava boas notas, no Enem também, em redação, eu tirei uma boa nota, enfim. Então, eu achava que gostava de ler. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu consegui até tomar uma decisão um pouco racional, mesmo com 16 anos, por pensar nisso. O que, que eu tenho de melhor e o que eu tenho de melhor encaixa em qual profissão? Eu usei mais ou menos esse critério. Eu fui muito apoiada pela minha família, pela minha mãe Sim. especialmente. Ela me deixou muito à vontade para escolher o que eu queria fazer, não teve uma pressão familiar. Então, entre direito e jornalismo, eu acabei ficando com o jornalismo. É até uma dica, né? Porque de vez em quando, alguns estudantes, ou que estão ali para escolher a profissão, a faculdade, ou que já estão na faculdade de jornalismo, pedem dicas. Então, uma dica é isso, né? O que que você faz de melhor? Qual é o seu talento? Usa isso para sua profissão. Perfeito. Olha, e quais foram os desafios, né? Porque na vida tudo tem um desafio. Senão não haveria graça também de correr atrás. E quais foram? Olha, Tiago,
foram alguns. A gente, só para deixar claro aqui para o pessoal da live, vamos ver quem está Sim. entrando aqui? Vamos ver, Ó, quero tem a saber quem está por Jaqueline, aqui. Jaqueline Santos, Simone, boa Jaqui, noite. Aline, boa noite maravilhosa. também. Manuel. Manuel também, É que eu nunca abraços fiz live, também. gente, mas eu, pela primeira vez, eu sei que todo mundo fica vendo lá quem está entrando, dá para mandar um beijo. Laís, minha amiga maravilhosa de São Paulo. Sem gracinha, maravilhoso. Gabriela Ramos, ó, estudou comigo na escola, Gabriela. Abraço. Eliane, minha prima. Vitor Alves, Jaque... A José. Jaque tá mandando abraço também, dizendo oi. Ah, oi, Jaque, maravilhosa. Felipe, Maurício, Matheus, Josenildo, Marques, Marcelo Camilo, enfim, várias pessoas aqui. Obrigada, gente. Paciência comigo, uma iniciante de live, mas enfim. Queria ver, porque eu tô sem óculos, gente. Eu tenho miopia. Eu tô sem Mas aí lente, então eu então peço eu tô usando os também óculos. a galera que Mas quiser aí, mandar pergunta, joga aqui no balãozinho que a gente abre também, fica bem dinâmico também. E aí você me ajuda a enxergar, tá, Thiago? Porque eu vou tirar o Claro. óculos para ficar mais bonitinha aqui, apresentável. Mas eu tô sem lente hoje, então eu tô usando os óculos aqui. Mas nessa distância que eu tô do celular, você acredita que eu já não consigo enxergar as pessoas? Então você me ajuda. Mas enfim, vamos lá. Desafios. Acho que tiveram vários, né? Eu acho que o principal desafio é você permanecer mesmo quando as coisas não estão dando certo, né? Mesmo quando você não consegue. Eu acho que isso não só na profissão, eu acho que para qualquer coisa na vida. É você insistir, é você ser constante, mesmo quando você não vê resultados. Então, mesmo quando você não consegue uma vaga que você gostaria, né, de trabalhar naquela vaga, e aí você continua tentando outra, né, mas ou aquela mesmo. Eu, por exemplo, na minha primeira passagem aqui na Band, eu não entrei de primeira, não, foi de segunda. Mas, enfim, então tem um pouco disso, né, de você insistir. Eu acho que você ser constante e você insistir, mesmo sem ver resultado, é, em primeiro lugar, um ato de fé, né? Verdade. E é também o que a vida te pede, né? Para você conseguir conquistar alguma coisa, seja profissionalmente ou em outra área da vida. Então é a convicção, né, que vai dar certo. Eu acho que uma coisa que eu precisei ter, e aí eu aprendi ao longo do tempo, eu sou jovem, eu tenho 27, ó, tô diminuindo minha idade, é louca. Eu tenho 27 anos, então eu sou jovem ainda, né? Mas comecei há quase 10 anos, porque assim que eu entrei na faculdade eu já comecei a estagiar, adquirir experiências, né? Então vai fazer quase 10 anos. Mas eu sou jovem, mas nesses quase 10 anos de estrada, sempre trabalhando bastante, eu consegui chegar a uma conclusão, que foi a conclusão de que a gente tem que insistir nas coisas e... Não, peraí, eu perdi a linha de raciocínio. O que eu estava falando? Eu ia falar outra coisa. Aí eu olhei aqui e me distraí. Lembrei. De que a gente Sim, tem que insistir e tem que saber o que quer. Você falou da palavra convicção e me sim. remeteu a isso. Você tem que acreditar, você tem que saber que você quer aquilo, porque em vários momentos. E você tem que ser você, independente do que são com você, entendeu? O que as pessoas fazem com você não deve interferir em quem você é. Isso é uma dica também profissional, por mais que não pareça. Porque, por exemplo, algumas coisas aconteceram ao longo do tempo que eu pensei, será que é para eu desistir? Será que então eu não devo deixar essa ideia para lá? Esse negócio de ser jornalista, será que vai dar certo isso? Será que não é melhor eu desistir? Passou isso pela minha cabeça em vários momentos, mas eu acho que a maturidade, né, independente da idade, mas a maturidade, conforme o tempo foi passando, foi me ajudando a ter mais convicção do que eu realmente quero e a não desistir, apesar das adversidades. Então, essa coisa da convicção, de você ser determinado realmente e obstinado, né, por um objetivo, é importante, porque se você ficar pensando muito isso que eu pensei em alguns momentos, mas se você ficar pensando muito, aí qualquer coisa, qualquer tropeço no meio do caminho vai ser suficiente para te parar. E aí a gente não consegue nada, né? Bom, falar de jornalismo é falar de matérias. E quais foram as matérias que se destacou na sua carreira? Você tem alguma em mente?
Vamos lá. A gente não combinou as perguntas antes, hein? Eu nem sabia o que que ele ia me perguntar, assim que é bom. Eu gosto muito de cobrir factual. Tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que gosta de matérias produzidas, enfim. Eu gosto, a minha preferência é factual, e é factual, para quem não é do jornalismo, talvez não saiba o que significa, né? Deixa eu explicar. Factual é o que acontece de momento. Uma explosão num shopping na Barra da Tijuca, um exemplo, tá, gente? Calma. Uma explosão no shopping na Barra da Tijuca. Isso é um factual, está acontecendo agora, mobiliza a redação inteira. Eu estou aqui na redação da Band, estou sem máscara porque eu estou numa sala sozinha, mas eu estou aqui na redação da Band. Então, se acontecesse agora algo desse tipo, a redação inteira se mobilizaria para apurar as informações, para saber se tem feridos, para saber, né, se a estrutura desabou, enfim, as consequências dessa explosão. Isso aqui é o factual, tá, gente? É aquilo que está acontecendo de momento e que vai mobilizar a redação inteira, que vai ficar louca atrás dessas informações. Então, eu gosto muito disso, eu gosto, principalmente trabalhando em rádio, eu gosto de factual porque você vai para o local do que está acontecendo, você visualiza o que está acontecendo e você tem que transmitir apenas em áudio o que você está vendo. Então, você é a visão das pessoas que não estão vendo, mas estão ouvindo através de você. Então, trabalhar com factual e rádio é, para mim, assim, realmente uma grande paixão. Gosto muito e gosto muito da prestação de serviço, né? Gosto de trabalhar com trânsito, trabalhei já há bastante tempo com trânsito, com previsão do tempo também trabalhei. Enfim, a prestação de serviço, aquilo que vai ajudar diretamente no dia a dia das pessoas, né? A pessoa, ela vê a previsão do tempo, ela ouve, ela programa o dia dela, o final de semana, até festas, as pessoas programam baseadas em previsão do tempo. O trânsito, a pessoa muda de caminho porque ouviu que aquela rua que ela ia passar tinha um acidente, estava interditada. Então eu acho isso tão bonito, assim, né? A gente contribuir de fato para o dia de alguém. Eu gosto muito desses dois vieses aí da comunicação, do jornalismo. E aí, levando em consideração isso, teve uma cobertura que eu gostei muito de fazer, que foi não foi uma coisa muito boa, foi do sequestro da Ponte Rio-Niterói, do ônibus que um homem tinha sequestrado na Ponte Rio-Niterói. Ah, sim. Foi em 2019, não, 2018, acho que foi 2019. Enfim, não lembro exatamente se foi 2018 ou 2019, eu acho que foi 2019. Eu estava na CBN, na rádio CBN, e foi muito legal aquela cobertura para mim, porque ela foi uma cobertura que fechou a ponte, né? A via que liga a região metropolitana à capital fluminense. Impactou diretamente na vida das pessoas que precisavam passar por aquele caminho. Só tem aquele caminho, né, gente? Fechou aquele caminho. Então, foi um dia muito agitado. Eu, para chegar lá, tive que andar muito, andar uns 5 quilômetros mais ou menos. Então, já foi um desafio chegar ao local onde estava acontecendo esse sequestro. E aí, a cobertura toda foi legal, eu fiquei presa o tempo todo no ar para ir entrando com as informações, dessa forma que eu falei, vendo o que estava acontecendo no sequestro, desce do ônibus, sai do ônibus e narrando isso para o público, né? Eu achei muito interessante também porque eu consegui ser a primeira a confirmar a informação de que o sequestrador tinha morrido, né? Uma informação muito boa para a gente dar, mas eu acabei conseguindo dar essa informação em primeira mão, então foi uma cobertura que eu gostei muito por essas questões. E podemos dizer também que a grande reportagem se faz ali naquele momento, né? Desde a apuração e até das informações que vai passando durante o decorrer, né? Sim, sim, sim. E a gente estando no local, eu gosto disso, sabe? A gente faz muita matéria, ainda mais agora por causa da pandemia, a gente faz muita matéria da redação, né? Porque tem muita coisa que dá para apurar aqui da redação, entendeu? Dá para a gente apurar com os órgãos responsáveis, dá para a gente ligar e gravar por telefone da redação, até para a TV a gente consegue fazer à distância, porque tem Zoom, tem o Skype, enfim. Então dá para fazer à distância. Só que ir para a rua e estar ali na hora do que está acontecendo, não tem igual, né? Para quem é jornalista, para quem é repórter, para quem gosta de rua, é muito bom fazer isso. Estar na rua, cobrir as coisas da rua.
Muito bom. Você falou também desse detalhe agora, dessa nova era, né? A distância, e o jornalismo também mudando. Isso contribui bastante? Não entendi, contribui bastante. Ah, O para a quesito, transformação do por exemplo, jornalismo? é o Skype dando o auxílio ao jornalista. Enfim, traz uma nova maneira de se aproximar da informação. Isso contribui também? Sim, assim, eu acho ruim, né? Eu acho muito ruim, porque na verdade a gente não é a mesma coisa. Você fazer uma entrevista por Skype não é a mesma coisa de pessoalmente, né? Pessoalmente, até se você precisar, por exemplo, fazer uma entrevista onde você vai questionar as autoridades, sabe? Se você precisa botar uma autoridade contra a parede, por exemplo. Por Skype, você tem uma distância muito grande, né? Enfim, eu não, é o que a gente tem que fazer no momento por conta da segurança, dos repórteres, de todo mundo, mas é claro que a gente prefere fazer as entrevistas ao vivo, a gente prefere estar na rua, enfim, acompanhar. Até as agendas, né, das autoridades mudaram um pouco, muitas autoridades evitam fazer muitas visitas a lugares públicos, porque essas coisas geram imprensa, geram público nesses locais, podem gerar aglomeração. Então, é um momento diferente, onde a gente fica mais na redação e menos na rua. Claro que a gente vai também, porque algumas coberturas precisam, né, que a gente esteja na rua, mas menos do que antes, o que é uma pena, mas a gente fica na torcida para a pandemia passar o mais rápido possível, para a gente voltar aí a estar na rua o tempo inteiro, que é o que um repórter, na verdade, gosta de fazer. Bom, eu tenho também uma pergunta que é muito bacana também frisar essa questão, é a polarização, a questão da polarização. O jornalista ainda continua sendo respeitado, porque há muitos casos que a gente vê também de um certo desrespeito também, né? Olha, sim, existe, né? Existe um ataque à imprensa que é feito muito, diria, de 2 anos para cá, principalmente, onde muita gente hostiliza, né, a imprensa na rua. Acho que todo mundo já vendo televisão já viu lá o repórter entrando no ar com seu microfone, aí passa uma pessoa xingando o repórter ou xingando a emissora da qual o repórter faz parte, enfim. Isso tem sido cada vez mais comum. Eu, graças a Deus, não tenho uma experiência assim para contar. Eu acho aqui agora, tentando me recordar, não me lembro de nenhuma história assim como essa, de eu ter sido diretamente xingada. Já teve coisas tipo assim, sai para lá imprensa, como é que eles gostam de falar imprensa, ai meu Deus, esqueci. Mas enfim, isso tem acontecido com frequência. Eu vejo muitos colegas, já vi vários colegas passando por isso. Eu, particularmente, comigo, nunca aconteceu um episódio assim marcante para eu trazer aqui agora para você. Só assim, realmente, imprensa não sei o quê, que eu estou tentando me lembrar a palavra que eles gostam de usar. Imprensa, não estou lembrando, posso falar Marrom? besteira aqui. Não, não é imprensa marrom, imprensa golpista. Eles falam algumas coisas assim, Enfim, né? vários termos do gênero, né? Uns termos que não são nem legais para a gente trazer aqui, é melhor nem lembrar mesmo. Mas eles falam algumas coisas desse tipo. E aí, esses xingamentos assim vazios, às vezes o carro passando no meio da rua, vendo que eu estava entrando no ar, isso aí eu já ouvi. Mas assim, um xingamento direcionado a mim especificamente, graças a Deus, não. Mas a gente tem que saber lidar, até porque se a gente estiver ao vivo, por exemplo, e passa uma pessoa e te xinga diretamente, pessoalmente, você tem que saber lidar, né? Tem que ter sabedoria ali na hora para tem que ter o jogo de cintura, né? O famoso jogo de cintura para poder ignorar a pessoa e continuar falando, ou quando não for possível, né, até falar no ar isso. Você pode falar no ar isso. Bom, a gente está aqui com uma pessoa, enfim, de alguma forma, porque às vezes, para a TV, por exemplo, se você estiver entrando ao vivo, passa uma pessoa, às vezes eu já vi isso, cara, a pessoa não passa e xinga o repórter, não, a pessoa fica ali do lado do repórter xingando, xingando, xingando. Então, assim, às vezes também é muito complicado, você tá ali dando notícia, se concentrar com a pessoa xingando, xingando aqui, você ignorar totalmente. Então,
em determinados momentos eu acho que o melhor a se fazer é até interromper a informação para esperar aquela pessoa sair dali e você voltar, até para não dar ibope para um tipo de pessoa que fica ali desrespeitando o seu trabalho. Bom, e também isso pode se atribuir também à desinformação, né? Também. Sim, acho que é desinformação, eu acho que muita gente não entende o trabalho da imprensa, não entende o que o jornalismo ele tem que falar, ele tem que dar todos os dados, ele tem que dar todos os lados. E não convém ao jornalismo profissional e sério esconder determinados dados e mostrar outros. Enfim, é porque também, Tiago, eu acho complicado a gente falar de imparcialidade no jornalismo. É claro que o ideal, e o que a gente aprende na faculdade, o que a gente tenta exercer, é sempre o jornalismo imparcial, claro, levando em consideração a linha editorial de cada empresa, porque isso existe, é claro, e isso é normal, mas a gente tem que tentar ser o mais imparcial possível. Então, a gente tem que colocar todos os dados na nossa matéria, todas as informações que a gente tem disponíveis e correr atrás das que a gente não tem para fazer sempre, né, um encontro entre as informações e passar o mais próximo da verdade para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente. Então, as pessoas às vezes não entendem que o jornalismo precisa disso, precisa ouvir os dois lados, né? E que não convém ao jornalismo a parcialidade, não convém fazer uma reportagem para mostrar algo que aquela pessoa acredita, entendeu? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, a gente está aqui nessa linha da desinformação, né, que prejudica vidas, e estamos também falando também de assuntos de pandemia. Tem sido um grande tabu levar informação? Olha, antes de responder essa pergunta, quero só Sim, agradecer o João Marcelo aqui, falando que o jornalismo é uma pode. profissão muito bonita, tá vendo? A Abraço. gente tem que exaltar também as pessoas que, né, que apoiam o jornalismo Claro. profissional. Então, João Marcelo, muito obrigada pelo seu comentário. Tem o Ferreira Aqui também, ó. Ferreira o Ferreira também. falando que é Lamentável lamentável ignorar. ignorar os meios de comunicação. Isso, acho que ele quis dizer aí que é lamentável ignorar as informações do jornalismo profissional, né? O João Marcelo também disse que a Band News FM Rio é a rádio preferida dele. Obrigada! A Sandra José... Não, Sandrão. Sandrão José também aqui participando com um comentário. O Abraço. Jonas Nobre, marido da minha amiga Jaque, que eu não vejo há muito tempo. Eles são lá da Paraíba, ó, temos audiência de todo o Brasil. Ele falando, escutei muito a Band News na época de Boechat e Rafaela trabalhava na época 2015. É verdade, já estou na minha segunda passagem aqui pela Band News. Para quem não sabe, a primeira foi entre 2013 e 2016, foram 3 anos de história. Agora eu voltei, então, e estou aqui comemorando pela quarta vez, né, o aniversário da Band News FM. Você me perguntava se o que é tabu? Isso, sobre a questão da pandemia, né? Porque a gente vive também na fase, como a gente citou aqui, a desinformação que prejudica vidas. E a pandemia tem sido um grande tabu também para o jornalista levar a informação? Olha, acho que não. Eu acho que, na verdade, para a gente é muito simples, né? Se é muito simples a gente ouvir cientistas, então, aí é que tá, vamos lá. A gente tem que ouvir, a gente está na pandemia. A gente precisa ouvir as autoridades e as recomendações que as autoridades dão. Sim, Sim. mas a gente também precisa ouvir o que os cientistas falam, o que as instituições independentes falam, que, enfim, instituições sérias como a Fiocruz, Butantan falam. Então a gente precisa ouvir toda essa galera, entendeu? Se alguma parte faltar com algum tipo de seriedade ou infringir alguma regra que o jornalista entenda, né, que seja ali uma infração importante a ser notificada, a ser divulgada, a gente tem que divulgar. Então, eu acho que, na verdade, para o jornalista, é muito simples cobrir a pandemia. Temos que ouvir todos os lados, temos que fiscalizar. O jornalismo, ele tem a principal função, que é informar. Claro, sempre vai ser a principal, né, função do jornalismo, é informar as pessoas. Agora, o jornalismo também tem a função, de certa forma, de fiscalizar, de cobrar as autoridades
e tem a função de certa forma, ensinar algumas coisas, né? Com informação. Com informação a gente ensina, a gente instrui informações sérias que não são dadas de acordo com o que eu penso, com o que eu acredito. Não são as minhas opiniões, mas são opiniões, pensamentos ou de autoridades ou de especialistas em determinado assunto. Então, eu acho que, na verdade, da nossa parte, do jornalismo, é muito simples fazer isso, mas aí entra a questão de uma certa ignorância de algumas pessoas de, às vezes, não entender que o jornalismo trabalha dessa forma. E aí a gente continua insistindo, a gente continua tentando explicar para as pessoas que é assim que funciona. Eu acho que a gente passou por um momento muito grande de polarização. Vamos ver como as coisas vão continuar, mas eu acho que a gente tem que ser otimista aí para uma melhora. Bom, tem aqui, ó, nossa audiência hoje está muito qualificada. Até o Homem-Aranha. Homem-Aranha aperta O e falou: Homem-Aranha olha só, me primeira vez que acompanha há eu muito vejo tempo. a sua live, tá aqui com a gente, tem um carinho grande, por quem sou fã, abraço. Quem A falou isso? O Elisa, o Homem-Aranha? Homem-Aranha, correto. A Obrigada, Elisa diz o Homem-Aranha me acompanha há seguinte, um tempão. até o Homem-Aranha, né? Muito bom. Bom, a Elisa diz o seguinte, ó, jornalismo sério e imparcial é muito importante para o público realmente saber o que está acontecendo. Ah, sim. Isso, jornalismo sério e imparcial é muito importante para o público realmente saber o que está acontecendo. Sim, A e aí, Elisa, Tiago, Elisa, minha prima maravilhosa. Então, abraço. e aí foi o que ela falou. E aí cada um que tire as suas conclusões. A gente vai informar, a gente vai passar o que está acontecendo, a gente vai passar informação, dados, pesquisas, estudos, e cada um tira a sua conclusão, entendeu? Mas a gente tem a obrigação de passar o mais próximo da verdade. Ó, mais Bom, gente falando. Carol, minha Carol amigona também. Carol, dizendo que, ó, olha só, puxando uma sardinha para o meu lado. Obrigada, Carol, se encantou pelo jornalismo com a forma clara e objetiva que a Rafa informa. Obrigada. Bom, O muito Homem-Aranha bom. dizendo que o nome dele é Anderson. Então, obrigada, Ok, Anderson. abraço, Anderson. Bom, a Carol fez um comentário também e falou que se encantou pelo jornalismo. Isso também está intercalado aqui com a minha pergunta. O que te encanta mais nessa profissão? Que é tão bonita e também fascinante também. Eu acho que é a questão de você interferir no dia a dia, como eu falei, com a prestação de serviço, com informações ali com trânsito, previsão de tempo, você influencia, cara, diretamente na vida de uma pessoa, uma decisão que ela toma por causa da sua informação. Isso eu acho muito bonito, entendeu? O caminho que ela vai pegar, a roupa que ela vai vestir naquele dia, se ela leva ou não leva o guarda-chuva, enfim. Eu acho que são decisões que a pessoa acaba tomando com informações que você passa. Por isso que, né, tem que ter muita seriedade nesse trabalho e tem que ser feito realmente com responsabilidade, com apuração correta, porque ele influencia na vida das pessoas em decisões do dia a dia como essas, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que me encanta muito, e a outra que é da função mesmo principal, que é informar, né? É você levar conhecimento para as pessoas, né? Aí tem reportagens que a gente pode falar de muita coisa. Se a gente for falar de jornalismo cultural, eu até comecei a fazer uma pós-graduação na UERJ sobre isso. A gente leva cultura para as pessoas, a gente apresenta a essas pessoas muitas coisas que as pessoas não conhecem, talvez não conhecessem se não fosse por você. Eu acho que é isso, eu acho que é levar conhecimento, levar informação e levar a informação que pode determinar o dia de alguém. Isso me Bom, olha, encanta muito. também os comentários também, olha só. O Isaac diz o seguinte, Rafaela, queria falar que sou seu fã e obrigado por ser uma das pessoas que me inspira todos os dias. Olha, tô importante, hein, Isaac? Obrigada, Isaac. É bom ler isso. É muito bom ler isso. Ó, tem a Bia também aqui da Bia Band, também. dizendo Rafa é a rainha dos vivos, inspiração. Ó, eu tô legal. Só Muito comentário bom. legal. Obrigada, Bia, também. Obrigada para todo mundo que está participando, comentando. É muito bom ler isso, né? Bom, vamos falar também aqui, somando as suas passagens aí, em outras emissoras, já são quantos anos de carreira? Então, quase 10, né? Foi o que eu falei. É isso. Eu sou jovem, tenho 27 anos, mas já são quase 10 porque eu entrei na faculdade
com 17 e já comecei a estagiar logo de cara. Antes de vir aqui para a Band, lá atrás, eu passei por alguns estágios e então acho que são 9 anos de carreira, assim, contando com estágios, né? Mas eu gosto de contar com eles porque eles ensinam tanto para a gente, né? Até aqui o meu estágio aqui na Band News, quando eu comecei aqui em 2013, na minha primeira passagem, ele foi tão importante quando eu fui para outros lugares, cara, não tem ideia. Então, assim, como é que eu não vou contar com eles? Eles me dão a experiência que eu tenho hoje, que daqui a 10 anos eu vou ter muito mais, mas a que eu já tenho até hoje, elas também são somadas aí a essas experiências de estágio, entendeu? Então, aqui o estágio na Band News, na época de 2013, me mostrou essa versão hard news, sabe? Me mostrou essa correria, como que você no dia a dia tem que correr para apurar, essa questão da apuração, me ensinou tanto, sabe? Enfim, e aí os outros lugares que eu passei também, né? Enfim, a BTN, onde eu fiz a reportagem aérea, eu fui repórter aéreo, o certo é falar repórter aéreo, onde eu fui repórter aéreo e entrava para várias rádios, né, com informações de trânsito, de tempo, informação do que a gente via lá de cima, né? Foi uma experiência bem legal. O que a gente via lá de cima nos voos de helicóptero, a gente podia narrar. Então, uma manifestação, qualquer tipo de acidente, enfim, a gente ia narrando conforme a gente estava vendo, conforme o que a gente via por onde a gente passava. E lá de cima a gente vê de uma forma diferente. Então foi um desafio muito legal, foi uma experiência muito legal e também foi legal porque eu entrava para várias rádios diferentes. Então, às vezes, eu entrava para uma rádio gospel, então tinha que entrar, né, num tom um pouco mais sério, usando determinadas palavras. E daqui a pouco eu entrava para outra rádio, uma rádio super popular, que tem que ser um outro tom. Então tem isso também, né, de você vestir um Ser eclético. personagem, tem que ser eclético. Vestir, entre aspas, um personagem para entrar num lugar, daqui a pouco desfaz aquele personagem, veste outro para entrar para outro lugar. Isso eu acho foi uma experiência muito legal. E aí na CBN também foi muito legal, porque eu tinha experiência de rádio aqui da Band News, e aí na CBN é uma rádio diferente, são duas rádios de notícia, mas são rádios diferentes, com pegadas diferentes, matérias que às vezes para a CBN super valem, super são importantes, a chefia quer, aqui já não é tanto, então são perfis, são duas rádios de notícia, mas são com perfis um pouquinho diferentes. A passagem pela Record também acho que foi um divisor de águas, para mim como profissional e como pessoa, a quem eu devo muito, no caso do Vinícius Dónola, que ele não já foi, né, da Record por muito tempo, mas através da Record, na Record, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci melhor ainda o trabalho dele, mais de perto, e tive muita orientação dele. Ele dá mentoria, né? E eu fiz algumas mentorias com ele. Isso mudou muito a minha visão profissional, enfim, mudou muita coisa para mim. Então também foi uma passagem muito importante pela própria experiência que eu tive lá mesmo, né? De estúdio, de TV. Foi uma experiência diferente. E aí, isso aqui é engraçado, porque agora eu volto para a Band e é um lugar onde, de fato, tudo começou, onde eu tive, de fato, o meu primeiro emprego, sem ser estágio. E volto para cá totalmente diferente, sabe? Eu estou tendo a oportunidade de voltar ao lugar onde as coisas começaram, mas como sendo uma outra pessoa, uma outra profissional, eu acho. Isso está sendo muito legal, muito incrível. Então, estou curtindo muito também essa nova fase, aqui com essa integração também, né, de rádio, de TV. Então, está sendo uma oportunidade muito legal, muito bacana para mim. Nossa, bacana também que foi uma extensão, né, para sua volta também à rádio, de acordo com cada experiência, pedacinho por pedacinho, foi um aprendizado. Sim, eu não desprezo nenhuma experiência, até acho que eu não citei aqui, anteriores à Band, enfim, eu não desprezo nenhuma experiência, porque, cara, às vezes no dia a dia hoje a gente reage em determinada situação
E aí eu me pego lembrando que foi alguma pessoa que me falou em alguma empresa pela qual eu passei que ficou registrado de alguma forma dentro de mim e que hoje ainda me faz agir daquela forma, entende? Então eu não desprezo nenhuma experiência, eu acho que todas essas que eu citei e até as que eu não citei foram muito importantes para fazer isso que você falou, me construindo, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, essas experiências foram me construindo. Então eu sou muito grata a todas elas. Acho que ao longo do tempo eu amadureci como pessoa e como profissional e por causa dessas empresas, desses lugares que eu passei, até poderia citar alguns nomes aqui de pessoas que fizeram a diferença por onde eu passei, mas não vou fazer isso para não esquecer de ninguém, não deixar Ok. ninguém chateado, mas algumas pessoas foram muito importantes e eu me lembro eu tenho assim episódios em que eu lembro de determinadas pessoas falando algumas coisas específicas e que realmente ficaram registradas para mim até hoje, sabe? Muito bom. E vamos falar também de festa, né? Hoje é 16 anos de Band News FM. E fala um pouquinho também da importância da rádio, né? Uma rádio tão tradicional. É uma rádio muito importante para o Carioca, para o Fluminense, porque é uma rádio. É engraçado, eu lembro que quando eu vim. Eu lembro até hoje, quando eu vim aqui fazer minha entrevista, lá atrás, em 2013, na primeira passagem ainda, eu lembro que a pessoa que me entrevistou perguntou por que você quer trabalhar aqui? Qual o diferencial da Band News para você? E eu lembro que eu respondi. O que eu respondi na época continua sendo para mim o diferencial da rádio hoje, que é a questão de valorizar o ouvinte, né? A rádio tem isso na veia, valorizar o ouvinte, valorizar a denúncia do ouvinte, valorizar a voz do ouvinte, dar voz ao ouvinte, né? Tanto que um dos slogans da rádio é justamente, não é a rádio só que você ouve, mas é a rádio que te faz ser ouvido também. Então, a gente trabalha muito em cima de informações passadas pelos ouvintes e eu acho isso incrível, porque realmente não faz sentido nenhum a gente fazer aqui matéria, 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 informação, 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 e não levar em consideração o que as pessoas querem ouvir. O problema das É, pessoas que estão. Não levar em consideração os problemas das pessoas que estão ouvindo a gente. Como é que a gente vai fazer matéria, matéria, matéria? E ignorar que o ouvinte está passando por um determinado problema, que aquele problema tem sido recorrente na região dele. Então, essas denúncias, essas informações são muito importantes, né? Essa interação com o ouvinte é muito importante para construir o que a Band News FM é hoje. Aqui na redação tem telefones que tocam assim o dia inteiro. É uma loucura, né? Até porque a gente tem que atender esses ouvintes e dar realmente atenção a esses ouvintes, levar em consideração o que eles falam. Esse tratamento com o ouvinte aqui é levado muito a sério. E eu acho que isso faz diferença para a Band News ser quem ela é, ser a rádio que é, com tanta relevância no mercado carioca. bom, eu gosto também de sempre frisar essa pergunta. A mídia digital está aí. Está ajudando bastante também a mídia tradicional, porque a gente vê muito também a oportunidade de ver o repórter também no canal do YouTube da rádio. A gente consegue ver quem está ali por trás da voz. Então, tem colaborado também? Antigamente, quem trabalhava em rádio, você ouvia a voz da pessoa e você ficava curioso, né, para saber como é que era o rosto dessa pessoa. Hoje em dia não tem mais essa. Quer saber a voz? Pode ligar o YouTube da Band News FM, no Facebook, enfim, Instagram. A gente está em todos os lugares, né? E aqui também existe, isso também é levado muito a sério aqui, né? Essa questão de estarmos em todas as plataformas. A Band News FM está em todas as plataformas. Até os podcasts, muitos que estão sendo feitos agora pela rádio, são podcasts com imagem. Então, são vídeos que vão para o YouTube, mas também que são áudios em outras plataformas, né? Então, porque aí fica a critério da pessoa, do ouvinte/telespectador. Fica a critério da pessoa definir como ela quer adquirir aquele conteúdo, aquela informação, entendeu? Então, tem opção para todos os gostos. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito incrível também
a Band ter essa questão de você entra para a rádio, você entra para a TV, e aí levanta um questionamento de como hoje o profissional tem que ser realmente um profissional multimídia. É uma discussão velha, antiga, né? Não é nenhuma novidade, mas mais do que nunca isso está no mercado sendo uma realidade. Então, também uma dica, se tiver algum estudante aí de jornalismo ouvindo a gente, assistindo, que realmente leve isso em consideração durante os seus anos de formação. Seja um profissional multimídia, não existe mais essa, eu quero trabalhar em jornal, então não importa, nunca vou aparecer mesmo, não importa se eu não falo bem, eu nunca vou aparecer na televisão, nunca vou aparecer na internet. Cara, não existe mais isso, né? Hoje a gente vê aí até o UOL essa semana, eu acho que semana passada, lançou agora um jornal que eles têm em vídeo também. Até então era um portal que você lia as notícias, agora você pode ver as notícias. Então, tá tudo indo para esse caminho que exige de um profissional ser um profissional multimídia. Então, cara, tem que saber escrever, tem que saber falar, tem que saber se apresentar, tem que saber tudo, entendeu? Não dá para ficar no mais ou menos. E agora aqui na Band, também outras emissoras já fazem isso, né? Tem o vídeo repórter, né? Que o repórter vai para a rua, ele sozinho consegue fazer as imagens, enfim. Então, para algumas reportagens já é feito dessa forma. Então, não dá mais para ficar só no feijão com arroz, não dá mais para falar, eu quero só isso e ponto. Eu, quando entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro dia de aula, o professor perguntou, quem aqui quer fazer jornalismo esportivo? Eu lembro que eu levantei a mão e falei, eu. E eu olhei para o lado e todo mundo estava com a mão levantada. Então, assim, todo mundo inicialmente queria fazer jornalismo esportivo. Aí, naquele dia, eu pensei assim, cara, eu acho melhor eu pensar numa segunda opção. Eu acho melhor eu ter outras alternativas. Então, assim, não dá para ficar preso numa ideia só, sabe? Tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa. Bom, temos aqui também a Tatiana de Oliveira, da Band, ó, abraço também, tá aqui com a gente. Ah, legal, obrigada aí pela audiência. Luciano Júnior Ebenezer, obrigada. Bom, O Anderson falando mais coisa também, obrigada, viu, Anderson, pelo carinho aí. Obrigadão. bom, eu gosto muito de trazer aqui um ambiente, né, que simboliza a imagem do rádio. Aqui está o microfone meu aqui, mas a pergunta que eu quero fazer, qual é a responsabilidade de encarar um microfone de uma grande emissora como a Band? Ah, Aqui, claro. eu tô numa sala que é um estúdio, entendeu? Ah, Aqui na sim. Band, para quem nunca veio, para quem não sabe como é, deixa eu tentar descrever e ser os olhos de vocês como o rádio é. Aqui, a Band fica em Botafogo. Sim. Chegando aqui, a rádio fica no andar térreo. E atrás de mim, agora já não vai dar mais para a gente ver porque fechou. Mas aqui é um vidro, isso aqui é um vidro, e dá para a gente ver a rua, porque fica no térreo, entendeu? Então, é porque agora baixaram o toldo, né? Não é esse o nome. Mas enfim, já baixaram aqui as portas e a gente não consegue ver a rua. Mas se fosse de dia, acho que eles fecham, depende do horário, depende do dia, depende de quem estiver na portaria, mas eles fecham à noite, mas durante o dia esse vidro fica aberto, a gente consegue ver a rua. Então aqui todo o andar do térreo é assim. Aí a gente entrando aqui na portaria, virando à esquerda, a gente vê a redação da Band News e logo junto com a redação tem os estúdios. Lá no início, o estúdio principal da rádio, aí no lado tem outro estúdio pequeno, é onde o Felipe Moura Brasil atualmente apresenta o Salve Salve Band News à tarde. Sim. Aí tem esse estúdio aqui que eu estou, que é um estúdio que funciona de apoio, sabe? Geralmente quando a gente vai fazer a entrada para a Band News TV, a gente entra daqui, ou quando tem que gravar alguma coisa, dá para gravar daqui também, mas em frente a esse estúdio tem as ilhas de gravação. 4 ilhas de gravação que estão ativas hoje, né, atualmente. Então, e aqui do lado tem uma outra sala que era o estúdio da antiga Bradesco Esportes FM, que eu também participava,
mas que agora é uma redação extra, né? Porque até para a gente manter o distanciamento, algumas pessoas ficam aqui, outras na redação principal. Então, essa redação aqui do lado é uma redação de apoio extra. E então, mas por que que eu comecei a falar, gente, que eu estou nesse estúdio? Esqueci. Bem, o microfone que você abre, eu Ah, o falei da microfone. É, eu estou no responsabilidade, aí você está ao estúdio. lado do microfone. A responsabilidade. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no ar, e aí foi aqui, né, em 2013, aquele frio na barriga gigante, né? E eu tentando controlar. Eu lembro até hoje, foi para falar de trânsito. E aquele frio na barriga, tentando controlar a voz, porque eu, quando fico muito nervosa, eu vou perdendo a voz, vou perdendo a força da voz. Então eu vou ficando meio sem voz, uma coisa meio estranha, sabe? Então eu preciso controlar e a minha respiração também fica diferente. Se eu estou muito nervosa, eu perco a voz e a minha respiração. Então imagina uma pessoa sem voz e ofegante, uma tragédia. Ainda mais para a rádio, que a pessoa só está ouvindo, né? Então tem que ser uma voz ali minimamente, né, de qualidade, o básico do básico. Também porque hoje em dia o rádio não exige mais que a pessoa tenha uma voz de locutor como você tem. Claro, se a pessoa tiver, melhor ainda, né? Mas não é mais uma exigência como era antigamente. Então eu lembro que eu fiquei muito nervosa, mas foi. E aí depois que vai a primeira vez, parece que, né, tira um peso das suas costas e depois vai, depois flui. A primeira vez também que eu entrei na TV foi muito difícil, essa questão de controlar o nervosismo, e ainda tem a questão da imagem, que você tem que disfarçar a sua cara de desespero. E você tem que sorrir também, né? Porque televisão, eu acho que, claro, né? Tirando os momentos de tragédia, você tem que sorrir, você tem que exibir simpatia de alguma forma. E às vezes você está super nervosa, você ainda tem que lembrar de ser simpática. Isso eu demorei um tempinho para entender, não para entender, mas para de fato incorporar isso em mim, sabe? Hoje eu acho que eu já consegui entender melhor. É uma responsabilidade muito grande. Aqui no caso também agora da Band é um microfone pesado, né? Mas acho que esses tijolinhos que a gente falou, que ao longo do tempo eu fui conseguindo botar um em cima do outro, hoje fazem com que eu consiga sustentar esse peso um pouco melhor. Bom, e comenta também como é que está sendo o seu feedback em relação ao retorno da Band. Comenta aí. Como assim, meu. O feedback da galera, né? Que é uma grande novidade também, tratando-se de uma fase nova. Ah, sim, eu acho que tem sido uma experiência boa para ambos os lados. Aqui, enfim, foi o que eu falei. Eu estou voltando agora em outro momento, né? Uma outra realidade, uma outra pessoa. Porque na minha vida pessoal, eu também mudei muito, sabe? Eu vejo até que de um ano para cá, eu mudei tanta coisa, sabe? Imagina dos 10 quase 10 anos para cá, entendeu? Então eu mudei muita coisa. Então tem sido legal, né? Esse feedback, sim, tem sido uma experiência boa. Acredito que para as duas partes. Mas para mim, eu estou muito feliz. Ah, lembrei aqui da pergunta, que eu estava tentando puxar na memória. Luiz, boa noite. Aqui temos o amigo Luiz aqui conosco também. Boa noite. Boa noite. Você tem o costume também de fazer uma avaliação, pegar, por exemplo, reportagens antigas e fazer comparações também? Nisso Ah, aqui não eu gosto. acertei, não? Cara, eu fico até com vergonha de fazer isso, porque você olha você há um tempo atrás, ou há muitos anos atrás, eu não sei, eu fico tão constrangida, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso dessa forma? Hoje eu faria tudo tão diferente. Então, eu não gosto muito de fazer isso, não. Eu gosto de fazer, assim, comparações mais recentes. Então, por exemplo, ainda mais quando é TV, o que vai ao ar, eu gosto de depois pegar e olhar. Aí quando eu vejo que eu fiz, assim, não falei nenhuma besteira, não gaguejei, quando eu vejo que foi tudo conforme eu esperava, eu fico feliz. Agora, quando não foi, eu sou muito chata comigo mesmo, muito exigente comigo mesmo, criteriosa. Quando eu vejo algum erro, se eu falei assim, um R que não era R, eu fico um tempo me martirizando por causa daquilo, entendeu? Então, às vezes não é nem muito bom ficar fazendo isso, porque aí eu fico me martirizando, ai, eu errei, eu fico me martirizando um tempo, assim, hoje já menos do que antes, mas eu fico nesse processo, assim, de me martirizar um pouco. Então, assim, eu gosto de ver na hora, entendeu?
entrei no ar agora, deixa eu ver como é que foi. Ah, vi, errei, tá bom, isso aqui, vamos lá, não é para errar mais e tal, e acabou. Agora, ficar comparando agora com muito tempo atrás, eu não gosto de fazer, não. Zero hipótese. Ah, sim, se alguém me pegar um vídeo e me mostrar, eu vou ver, mas eu fazer esse levantamento para comparar. Mas, assim, na verdade, eu consigo comparar, por exemplo, lá na Record, quando eu fazia a previsão do tempo, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei no ar para fazer o quadro da previsão do tempo, e eu me lembro dos últimos dias. E eu não, se eu fosse ver agora o vídeo do primeiro dia, eu ia ficar muito constrangida, porque eu vou achar uma droga aquilo, entendeu? Como é que isso foi ao ar, Jesus? Como é que me deixaram entrar? Agora, eu vejo que houve uma evolução muito grande até chegar, né, no meu período ali final, onde o meu trabalho estava sendo bem avaliado por mim, né, e de uma forma geral. Então, eu faço essas comparações mais assim, de cabeça, entendeu? Lembrando, mas não Sim. parar para pegar e fazer, não, acho que não. Mas eu consigo, na minha cabeça, lembrar e pontuar momentos onde teve uma virada de chave. Como eu falei, na previsão do tempo da Record, eu devo muito ao Vinícius Donola, porque na minha reta final ali, muitas coisas eu tinha melhorado, porque ele tinha observado e falado como eu podia melhorar, entendeu? Então, às vezes, o que você precisa é isso, de uma pessoa uma pessoa experiente que possa te apontar, né, o que você pode melhorar e de que forma você pode melhorar, porque às vezes essas melhorias elas estão dentro de você. Você tem isso para oferecer, você tem essas coisas boas para oferecer, mas às vezes você não sabe, não se toca. Então, assim, ter uma pessoa para te acompanhar, para ser um mentor, enfim, uma pessoa mais experiente que você, eu acho que para qualquer coisa na vida, isso é muito importante, isso te leva longe demais. Deixa eu dar aqui um beijo para o Sérgio Claro. Leão, Abraço. que é meu companheiro aqui de emissora, maravilhoso. O Cláudio Melo também, Claudinho, ó, dizendo uma das mais autênticas do jornalismo. Ó, que Olha aí, chique, ó. Claudinho. Só Obrigada elogios pelo hoje. carinho. Também, né, gente? A gente não aguenta mais, né? Ver o povo que vai na página da pessoa para criticar. Não pode mesmo, né? Tá certo. Claro, tem que ser. Bom, vamos falar também uma coisa que é muito importante também. A gente fala muito do jornalista ali, fazendo a matéria, com o microfone na mão, tudo bonitinho, mas tem um trabalho em equipe, existe uma engrenagem. Fala um pouquinho dessa importância também, que é muito fundamental. Cara, então, e aí é que tá. Do rádio para a TV, essa questão de trabalho em equipe é totalmente diferente. Claro que acho que para qualquer coisa na vida, assim, ninguém faz nada sozinho, você precisa de ajuda o tempo inteiro. E em rádio também você precisa de ajuda, mas existe uma autonomia muito maior do que na TV. Né? No rádio, o repórter ele faz quase tudo assim sozinho, no sentido de que ele pega a matéria, a apuração ele faz, a produção daquela matéria ele faz, o agendamento com os entrevistados também é ele que faz. É ele que grava, é ele que edita. Claro que existe a chefia para orientar, para corrigir um texto, né? Para que o trabalho fique bem feito. Claro que existe um trabalho em equipe também, mas é menos do que na TV, porque na TV é tudo em etapas, né? Tem a equipe de produção, então às vezes você vai fazer às vezes não, quase sempre, né? É difícil quando não é assim, só quando é um factual. Mas geralmente a matéria, ela foi produzida por um produtor até chegar a você. Então o produtor, ele já fez uma apuração inicial, ele já marcou as entrevistas, entendeu? Então aí a matéria chega para você já meio caminho andado. Aí você pega e faz a sua parte, depois tem o editor que vai editar aquela matéria, vai montar, né, as imagens de acordo com o que você está gravando ali, a sua voz. Então, às vezes é um trabalho que exige uma sintonia maior, porque às vezes, e isso também eu fui entender só depois, né, quando eu entrei na Record, só depois que eu fui entender. Porque você tem que ter sintonia com o editor, porque senão você pensa a matéria de um jeito, o editor edita de outro, e se vocês tivessem conversado, podia ter chegado num meio termo que ficaria melhor ainda para a matéria, entendeu? Então tem essa coisa do trabalho em equipe, ainda no estúdio, por exemplo, quando eu fazia a previsão no estúdio. Eu e o câmera tem que ter ali uma conversa, entendeu? Para que
Até tem essa questão, né, de valorizar. Tem gente que tem melhor lado. Então não é assim, eu vou lá, eu entro, eu faço do meu jeito, não. É tudo conversado, é tudo tomado, são decisões tomadas que envolvem, às vezes, muitas pessoas, às vezes poucas pessoas, mas nunca uma pessoa só. E na rádio, e no rádio já é diferente, você tem mais, você faz mais do seu jeito, dentro do que é possível, claro, mas você consegue trabalhar mais sozinho, entendeu? Então tem essa diferença, mas tem que saber trabalhar em equipe. Acho que qualquer profissão, né, gente? Nem aquela pessoa que trabalha só ela e o computador, não é possível. Em algum momento você vai ter que fazer uma reunião, você vai ter que saber lidar com gente. Verdade. Eu acho que você trabalhar com comunicação, não saber lidar com gente, não é possível, né? Porque você tem que lidar com entrevistados, não é só com a equipe da redação, a equipe de jornalismo. Você tem que lidar com os convidados, com os entrevistados, você tem que lidar com as histórias das pessoas, né? Jornalismo você conta histórias. Então, como é que você conta as histórias das pessoas se você não gosta de gente? Não faz sentido para mim. Tem que gostar de gente, tem que gostar de história, tem que gostar de apurar, de ir a fundo, de sair do raso. E às vezes é difícil sair do raso. Por quê? Porque a correria total. O noticiário no Rio de Janeiro, principalmente, não para, não dá uma trégua, né? É tragédia atrás de tragédia. Então, às vezes é até um pouco difícil a gente se aprofundar muito nas histórias, mas acho que dentro do possível é o que a gente tem que tentar fazer. Bom, e vamos aqui falar também, né? Existe muito ainda o tal do glamour, nada de glamour, né? Porque às vezes as pessoas também têm aquela noção, nossa, olha só, ela está na Band com aquele microfone, mal sabe também o sacrifício, né? Daquela tal foto que foi feita naquele momento também, né? No ato da reportagem também. Olha, se tiver estudantes de jornalismo aqui, pode até. Gente, coloca aí o comentário, porque tem muitos que me seguem, eu não sei se a galera viu que até a live, a galera especificamente falando dos estudantes agora. Mas muitos falam, tipo, acham ainda que jornalismo é glamour. Ou porque vem, às vezes, uma matéria que vai ao ar na TV, e aí vê você. Hoje eu tô de camiseta porque eu tô com a camiseta do aniversário da Band News. Mas às vezes você lá de blazer, né? Arrumadinha, toda elegante, maquiadinha para entrar na TV, principalmente quando é TV. As pessoas veem isso e eu não sei por que as pessoas acham que isso significa glamour, mas, gente, não é glamour, assim. Se você está fazendo jornalismo porque quer glamour, não é o motivo certo. E não adianta tomar a decisão certa pelo motivo errado. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e é uma das frases que eu mais falo. Não adianta fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então, assim, não é esse motivo que vai te fazer ficar e persistir no jornalismo. Porque, ainda mais se você quer ser repórter, né? Repórter vai para a rua. Repórter fica horas em porta de delegacia para cobrir casos, como agora a gente vê casos de MC Kevin, investigação sobre a morte dele, como teve também o caso do menino Henri, uma cobertura difícil, né, de fazer, uma cobertura indigesta de ser feita, mas que precisa ser feita. Então a gente fica horas na porta da delegacia, assim, às vezes a gente tem que esperar sentando meio que no chão mesmo, entendeu? Não tem glamour, às vezes é ficar sem almoço, comer alguma coisa, um lanche, um sanduíche, em porta de delegacia, às vezes é o dia inteiro no IML, gente. Vê se isso tem algum glamour. Não tem glamour nenhum, né? Você ficar ali no IML o dia inteiro, às vezes, enfim, até uma cobertura recente, no caso do Jacarezinho, daquelas pessoas que foram mortas no Jacarezinho, eu fiquei no IML Sim. um dia inteiro. Aí começou a chover, ainda por cima. Quem conhece ali o IML, aqui da capital do Rio de Janeiro, sabe como é que é. Lá tem uma parte coberta, mas é pequena. E tem algumas cadeiras, mas são poucas para sentar. E estava muito lotado esse dia o IML, porque eram muitos mortos nessa operação, foram muitos mortos. Todos os parentes desses mortos estavam no IML, então todo mundo ocupando aquela parte pequena que tem cobertura. E aí começou a chover. E eu estava sem carro, estava com nada. Então, assim, ou eu me aglomerava com a galera para poder me cobrir da chuva, ou eu ficava na chuva. Então, assim, cara, não tem glamour mesmo. Não tomem a decisão de fazer jornalismo pelo glamour, porque isso não existe. Vamos lá, Bom, tem mais gente a falando aqui. Jaque deixou uma frase aqui, ó. Quem vê close, não vê, corre. É isso, já que também é super guerreira
esteticista maravilhosa. Até a gente segue a Jaque lá, ela é muito boa, maravilhosa e, e super guerreira também. E ela sabe bem essa frase, o que significa. É verdade, quem vê close não vê corre. É isso. A gente posta, às vezes, é claro, no meu Instagram, eu gosto de postar um pouco dos bastidores e tudo mais, mas isso fica mais na parte dos stories, né? Se a gente for ver o feed é só coisas lindas, né? Não só o meu, assim, Verdade. tipo, ninguém quer contar derrota no feed. As minhas derrotas, quando eu quero compartilhar, eu vou compartilhar nos stories também. No feed, não. Então, quem vê feed não vê stories. Tem que ver os dois, gente, para poder saber a realidade. Ó, mais gente falando aí, Thiago. A Raquel Souza Luz tá dizendo que tá com saudade de me ver na Record. Ô, Raquel, você pode me ver na Band, me ouvir na Band News FM, me ver na Band News TV, não Em precisa todas as sentir saudade. plataformas. Em todas as plataformas, você pode me ver aqui no Instagram também, e é isso. Ó, Carol, não tem glamour mesmo, eu que sou amiga afirmo isso. É verdade, Carol é minha amiga e acompanha de perto aí as relações, sabe do que eu tô falando. Ed, muito bom. Ah, obrigada, Ed, Uma maravilhoso, galera meu boa aqui pastor. hoje. Opa, abraço. A pergunta que eu tenho também, né? Parece até chavão, mas é sempre bom perguntar. Quais são as referências no jornalismo? As suas referências? Caramba! Cara, você sabe que eu nunca me perguntaram isso. Eu nunca parei para pensar de fato nisso, porque assim, eu não sou de uma família tradicionalmente jornalista, eu sou a primeira jornalista da família. E eu não tomei a decisão de fazer jornalismo por causa de nenhum jornalista específico, entendeu? Mas, claro, tem alguns que eu gosto bastante. Eu gosto muito da Sandra Emberg, eu acho que ela consegue informar com leveza. Eu não gosto. A Sandra, ela fez teatro, eu também fiz teatro. Claro que jornalismo e teatro são coisas completamente diferentes, tá? É óbvio isso, né? Uma é ficção, outra é realidade. Mas talvez a Sandra, por ter feito teatro, não sei se é esse o motivo, ou se realmente por ela ser uma pessoa muito humana, ela consegue dar a informação, parece que ela está sentindo, sabe? Eu acho isso importante. Eu não consigo me imaginar, por exemplo, dando uma notícia de morte e sem, por exemplo, uma morte como foi agora do Paulo Gustavo, que mexe com o Brasil Sim. inteiro. Mexe com o Brasil inteiro. Naquele dia o Brasil chorou, sabe? Era um cara extremamente relevante para a nossa arte. Então, assim, eu não consigo imaginar eu dando a notícia, o Paulo Gustavo, sabe? Você tem que dar um peso para aquilo, porque a pessoa que está assistindo, ela tá recebendo essa notícia com tristeza. Então, você tem que dar, não precisa chorar, né? Fazer uma cena, mas eu acho que você tem que dar a notícia com respeito, em primeiro lugar, mas dando o peso que a notícia merece. Assim como você vai fazer uma matéria super feliz, uma notícia boa, enfim, porque aí você não sorri. Enfim, eu acho que a Sandra ela tem muito isso, sabe? Ela a vibe dela, as emoções dela, elas vão junto com a matéria. Então, se a matéria é positiva, você vai ver sorriso não só no rosto dela, mas não só na boca dela, mas no olhar dela. Ela vai dando a notícia, enfim. E claro que eu não podia deixar de falar do próprio Vinícius Donola, né? Sei lá, quarta, quinta vez que eu menciono ele aqui, mas porque para mim é uma grande referência, principalmente por eu ter tido a oportunidade de aprender com ele, né? Para mim é uma grande referência. Muito bom. Já estamos aqui prestes a finalizar aqui, mas tem duas perguntas ainda que eu quero fazer. Bom, muita gente já pescou aqui várias dicas, né? Mas, enfim, para sintetizar, qual é a dica que você pode deixar aí para a galera que sonha ingressar na área, no jornalismo? Cara, é a dica que na verdade eu dou para a vida. Não desistir. Se é o que você quer, insista e não tenha vergonha de pedir oportunidade, de pedir vaga. Porque, olha só, se você não fizer isso, cara, acontece de baterem, até acontece, já aconteceu comigo, de baterem na sua porta, ô fulana, eu tenho uma vaga aqui que é a sua cara. Eu tenho uma vaga aqui que é legal para você, eu queria você nessa vaga minha. Aconteceu? Aconteceu. Mas assim, primeiro que no início não aconteceu. Pelo menos comigo não aconteceu. E às vezes não acontece com as pessoas mesmo, porque você tem que correr atrás. Então essa coisa de ficar esperando cair na sua mão,
Não vai cair, cara, é muito difícil. Então, não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de insistir pelo que você quer e não pense em desistir, nem pense nisso. Eu pensei, mas não pensa que você só vai perder tempo, porque se você quer mesmo ser jornalista, se você tem veia de repórter, você pensar em desistir só vai perder tempo. Vai ser uma briga interior de você com você mesmo e você vai perder, porque você vai continuar sendo repórter e é isso. Muito bom. Agora aqui para encerrar, né, é uma reflexão que eu faço para cada um convidado e as respostas são ótimas. O que é o sucesso para você, Rafaela? Caraca, bom, deixa eu pensar aqui em pouco tempo. O que que é o sucesso? Eu sei o que que é o sucesso, sim. Eu acho que o sucesso é você fazer aquilo para o qual fazer aquilo que você tem que fazer. Eu acho que sucesso é isso. É você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, assim, eu acho que todo mundo tem uma espécie de missão ou de propósito na Terra, entendeu? E eu acho que felicidade é quando você consegue cumprir essa missão, é quando você consegue cumprir esse propósito, e sucesso vai pelo mesmo caminho, é você cumprir essa missão, esse propósito. Aí, é claro que isso é um tema muito até subjetivo, né? Porque eu acho que muitas pessoas, ainda mais hoje, em tempo de pandemia, tá todo mundo meio confuso, né? A cabeça de todo mundo tá meio confusa, ou se não tá, em algum momento ficou meio confusa. Aí as pessoas, muita gente eu acho que deve se questionar nesse tempo, tipo assim, meu Deus, o que que eu tô aqui para quê? O que que eu vim fazer na Terra, né? Qual é o meu propósito? As pessoas, muita gente fica nessa indagação a vida inteira, né? Eu acho assim que se você não sabe qual é o seu propósito, pensa que existe um propósito que todo mundo tem, todos nós temos, que é o amor e é o Verdade. serviço, né? É servir as pessoas. Então, assim, eu através do meu trabalho, eu presto um serviço, eu sirvo o meu ouvinte, eu sirvo o meu telespectador, e essa questão de servir eu tento estender para a minha vida como um todo. Servir as pessoas. Quem não nasceu para servir não serve para viver. É uma das frases também que eu Verdade. gosto de usar muito. Então, esse propósito, servir ao próximo e aí demonstrar amor através do serviço, eu acho que é um propósito que todos nós temos. Então, se você não sabe ainda se o seu propósito é trabalhar nisso, é trabalhar naquilo, cara, propósito não está relacionado só à profissão. A minha profissão eu uso para servir, mas você pode servir fazendo qualquer coisa. Olha, gente, Nossa, batendo muito bom. palminha. Gabriel, meu amor de batata, Biel. Claro, Carol, tem que aplaudir Piquet. mesmo. Muito bom. Olha, Filosofando, tô Rafaela, inspirada. já estamos aqui já finalizando nosso bate-papo e 1 hora e alguma coisinha passa muito rápido. Você tem algum Pois recado é. para deixar também para a galera que está aqui nos acompanhando? Ficou bastante gente aqui hoje, um bom tempo. Eu passa muito rápido mesmo. Fico feliz aí com a galera que acompanhou. Obrigada para quem chegou até agora, até o final. Enfim, eu quero aproveitar esse espaço para pedir perdão pela ausência, gente, às vezes, porque às vezes eu não consigo responder às pessoas. Você viu, né, Tiago, que eu demoro para Sim, responder, enfim. E às vezes eu acabo pecando muito nisso aqui no Instagram, principalmente. Então eu peço perdão, tenham paciência comigo, não desistam de mim. Até os meus amigos, ó, Carol e Batata, que está aqui, que são amigos que eu adoro de coração, são amores meus, eles sabem do que eu estou falando. Gente, eu demoro para responder. Enfim, eu sou péssima com essas coisas, mas eu prometo melhorar. Agradeço a galera que segue, a galera que acompanha, a galera que está participando aqui da live. E o meu recado, gente, eu acho que eu passei agora o recado que talvez eu precisava passar, que é essa questão do servir, né? Vivam para servir, vivam para servir. Se nós servíssemos uns aos outros, não existia ofensa, não existia dificuldades, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem que servir, tem que viver para servir, servir a outro. Ó, a Carol tá dizendo, ó, te mandei mensagem há uma semana e eu não respondi. Isso porque ela é uma das minhas melhores amigas. E aí, o que que eu faço? É só assim mesmo, Carol. Ela não desiste de mim. O importante é isso. Então é isso, gente. Eu acho que é servir, muito bom. viver para servir. Vamos servir uns aos outros, sabe? Gerar gentileza ao nosso próximo. Eu acho que isso é de uma grandeza enorme e acho que contribui para todo mundo, né? Cara, o que a gente puder fazer, às vezes, um elogio, uma palavra que você vai fazer para a pessoa que está do seu lado,
vai mudar o dia dessa pessoa, sabe? Às vezes, cara, uma palavra que você fala, a pessoa desiste até de fazer uma besteira, sabe? Então, a gente, às vezes, nosso dia, a gente leva ele numa correria, no final do dia, a gente produziu coisa pra caramba no trabalho, mas no fim, a gente não fez nada, porque a gente não fez nenhum bem para alguém que está perto da gente, Verdade. sabe? Então, não adianta ser um profissional incrível também se você não é uma pessoa que se importa com o próximo. Acho que pode ser esse meu recado. Tem elogio para você também, Thiago, não é só para mim Ah, não, tô ó. vendo A aqui, a Jaque, Jaque ó. aqui, ó. Obrigado. Tiago, Falou você que é eu sou muito muito simpático simpático e levou de e forma levou a muito forma de forma inteligente. muito inteligente a live. Arrasou. Bom, obrigado. Olha, já estamos aqui fechando aqui a nossa live e eu vou dizer para você e para a galera também que a live vai ficar aqui salva no IGTV, não vai morrer, isso aqui é um documento, é uma história de vida, vai estar aqui no IGTV e também logo logo, Rafaela, vai para o YouTuber, Thiago Comunicador, aí lá na frente, olha só que transformação, vai virar um podcast. Então ninguém vai perder nada. Nossa, tá vendo? É isso que está acontecendo agora, né? Tem que estar disponível em todas as plataformas. Quem preferir podcast, pode ouvir. Quem preferir assistir vídeo no YouTube, vai poder também conferir. Então, acho que é isso. A gente está nesse caminho aí mesmo, né? Tem que estar disponível em qualquer lugar. Aí, quem está aí consumindo o conteúdo é que escolhe. Vocês é quem mandam na gente. Vocês, Bom, público, ouvintes, telespectadores. Bom, e a Carol diz aqui que foi incrível a live. Foi uma live de muito aprendizado e esclarecimento, perguntas incríveis e respostas maravilhosas. Faça mais lives. Olha, cobrança aí já. Pois é, minha primeira, né? Foi o que eu falei aqui, a primeira live. Esse tempo todo de pandemia, mais de um ano que a gente está na pandemia, a galera, até quem nunca tinha feito live, começou a fazer, né? Porque é uma forma da gente estar mais perto das pessoas, e eu nunca tinha feito, porque assim, se depender de mim só, eu só tô enrolada, foi o que eu falei, eu só tô enrolada. E aí eu falei, mas eu vou falar o quê, né? Eu sozinha, eu vou falar o quê? Então é bom fazer assim, com alguém que a gente pode conversar, trocar ideia. Mas se a galera quiser, eu posso até de repente outro dia fazer uma sozinha também, só respondendo perguntas. Pode ser Olha uma aí, boa viu? ideia. Aí, Nasce, Thiago, você uma, tá me nasce um acendendo furo de ideias. reportagem. Olha aqui, ó, viu? É Qualquer exclusivo! dia. Rafael, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. E eu vou te acompanhar sempre, hein? Estou sempre acompanhando na Band, na TV e no rádio. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Obrigada pelo convite, pela gentileza, por levar aqui essa conversa tão bem. Obrigada, te agradeço. Obrigada, galera que ficou aí até o finalzinho. E é isso, gente. Um beijo para seguir aí acompanhando Tchau, os pessoal. próximos passos. É só seguir a gente no Instagram, né, Tiago? Ok. E obrigado aí pela disponibilidade e muitos elogios da galera também. Obrigado pela atenção. Tchau, Rafael. Obrigada, gente.